os perigos da política cambial. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília. Participa da entrevista o jornalista Davi Meric. Professor Dércio, aproveitando aí a pergunta do Davi, eu queria dar continuidade a essa questão do impacto da política do câmbio sobre o mercado da indústria local. Então, em 2003, a importação de automóveis, caminhões e ônibus representava apenas 7% do total das vendas desses produtos no Brasil. No segundo trimestre deste ano, esse número saltou para 17,8%. Segundo estimativas da Anfávia, o Brasil vai chegar ao final do ano de 2010 com uma importação de 650 mil veículos, perto de 20% das vendas nacionais, gerando um déficit no sistema automotivo, quer dizer, que o sistema compra e vende para o exterior, incluindo autopeças, de 5,7 bilhões de dólares da balança comercial. Isso é uma coisa preocupante? É preocupante. Sabe por que é preocupante? Porque a indústria automobilística é aquele setor que tem um grande efeito para frente e para trás na economia. Então, quando você produz um automóvel, você puxa a indústria metalúrgica, a indústria de artefatos de borracha, a indústria siderúrgica, a indústria de química, entendeu? Né? Materiais, produtos químicos. E serviços, né? O próximo sistema bancário vem atrás sendo puxado. Serviço, porque ela tem um efeito brutal no restante da economia, entendeu? Assim, esse efeito para trás. O que significa que quando você traz um carro, você perde emprego de todo jeito. Só na distribuição que você pode não perder. Agora, o restante, você perde emprego de todo jeito na economia. Quando você tem uma importação pequena, né, tudo bem. Agora, quando você está com uma importação nesses níveis, você imagina, né, você tem em 9 meses, você ter 6 bilhões de dólares, e na marcha que estão as coisas, 6 bilhões de dólares, na marcha que chegam as coisas, você vai chegar a uns 8, 9 bilhões de dólares de importações. De importações. É muita coisa isso aí. E só no setor. Só no setor. Isso significa o seguinte... E nem entrou no mercado, o chinês nem entrou ainda, o carro chinês. O carro chinês entrou pouco, mas a maior fábrica chinesa, se eu não me engano, é a Chery que está entrando agora, por exemplo. E quando entrar mesmo no mercado o carro chinês, aí vai piorar ainda. Vai pelo seguinte, porque eles mantêm um coeficiente de... O câmbio provoca um segundo problema. É que mesmo quando o sujeito vai fabricar aqui, ele fabrica com um coeficiente muito baixo de nacionalização. Ele tem que importar os componentes para sobreviver. Exatamente. E a indústria automobilística brasileira, como que ela faz para poder sobreviver? Tem que importar cada vez mais peças a dólar barato e não comprar da Autopeças brasileiras para eu poder montar um carro a preço barato. Outras áreas aí, professor. As importações de equipamentos médicos hospitalares atingiram 66,6% do total das aquisições feitas no Brasil. Os equipamentos de informática, 52,1%. Materiais eletrônicos e de comunicações, 50,1%. E o setor de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 31,4%. Nesses casos pontuais, funcionaria a criação de programas de incentivo a esses setores nacionais ou imposição de sobretaxas? O que você acha que poderia ser feito aí? Não, olha, para o câmbio você não tem solução assim. Você pode começar a botar remendo, de repente você está cheio de remendos e descobre que não tem jeito. Porque, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou subsidiar. Então vou dar crédito do BNDES a juros de 5%. Tal, Aí vem o OMC já cria um problema lá também. Não, mas também não há como eu possa fazer isso, porque com o câmbio tão valorizado, entendeu? O negócio é irresistível. O poder competitivo do produto estrangeiro, o chinês em especial, mas também de outros países, ele se torna tão grande. E outra coisa também, né? Eu perco aqui... E não perco só aqui, é que eles vão me tomando os mercados externos, porque eu perco competitividade externa. Então eu começo a reclamar, a China entrou aqui, entrou na Argentina. Não é que a China entrou na Argentina, é que a minha valorização vai tirando competitividade do meu produto, assim, né? De forma crescente. Ainda um país que tem ainda o custo do Brasil, quer dizer, com infraestrutura ruim, portos não modernos, né, defasados, quer dizer, isso se agrava ainda mais. Estradas, tudo estradas, isso. Né? Eu me lembro que quando falavam na privatização, falavam o seguinte, tem que privatizar porque o custo do Brasil é grande. Aí, privatiza, você tem custo do Brasil ainda. Veja bem, não existe nada que possa superar o custo câmbio. Ora, se eu falar, eu estou com 1,70 e R$2, digamos, R$2 razoável, não sei se é razoável, mas é 20% mais.
Eu estou com o câmbio parado há quanto tempo? O câmbio de hoje é um câmbio de 15 anos atrás, quase. Para ver, é um absurdo. Ora, se eu tenho inflação ainda que pequena, ela vai elevando os custos internos. O dólar, o preço do dólar tem que acompanhar esse movimento, compensando Quer dizer, esse é o artificialismo que o senhor assinala, né? Você tem que ter um sistema que mantenha a paridade do poder de compra, porque você não pode ter, veja bem, você para produzir, para colocar uma fábrica, você corre um risco que é o risco de mercado. Será que eu vou vender, meu competidor vai ter um produto melhor, tal? O que não pode ter, de repente, é levar um tiro pelas costas, o que é? Puxa, fiz tudo direitinho, só que o dólar, em vez de estar a 2,50, está a 1,70. E aí eu quebrei. Então, a incerteza que você coloca no câmbio é que o sujeito nunca sabe, por mais eficiente que seja, ele nunca sabe se ele vai quebrar ou não, por causa desse componente. Aí o que eu falo? Eu tenho que ficar no mercado interno sem minha grande base. Bom, essa grande base ela precisa de investimentos governamentais que você não faz, porque não tem dinheiro. Todo vai para os juros. Você veja que hoje nós estamos gastando de juros em torno de 250 bilhões de reais de juros da dívida federal interna. Isso aí por baixo, já deve estar mais, porque a minha taxa média é 1 ponto e meio por acima, até 2 acima da Selic, então você imagina, né? Então tem um custo brutal desse aí. Ora, quando eu faço isso aí com a Selic, eu elevo os custos financeiros em geral na economia. Então eu vou travando a economia, eu não entendo como que pode, entendeu? Você ter uma política tão desconectada assim, em que você abandona o mundo real. O mundo real é criar empregos. É claro. Então, e criar emprego não significa eu ter, não, eu vou, com boa fiscalização, vou ter emprego na CLT, né? Mas não tem emprego informal. Não, o emprego é global, né? Então, realmente, falta na política econômica uma visão da economia real. Por que a Europa está numa crise há 20 anos e os Estados Unidos, em crise, sempre teve uma taxa de crescimento maior do que a Europa? Porque o Federal Reserve ele tem liberdades muito maiores que os bancos centrais europeus e que o próprio Banco Central Europeu, que estão todos voltados para não ter déficit orçamentário e para manter a inflação em 2%, que é o limite deles. Então fica tudo assim e esquece o mundo real. O Federal Reserve não pode fazer isso, porque uma das razões é que a lei americana fala assim, tem que olhar a economia e tem que olhar o emprego. Por isso que a política dele é uma política mais liberal que as demais. A Europa está querendo até prender os primeiros ministros que gastem muito, né? Nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Joga dinheiro e tudo mais. Por quê? Porque o Federal Reserve, por lei, ele é obrigado a olhar a economia real e olhar o emprego. O nosso caso é um retrocesso brutal. A gente olha o Federal Reserve e fazemos o coisa de Maastricht, ou do Fundo Monetário Europeu, entendeu? Olhando o quê? Só o monetário. Então, essas questões, elas se entrelaçam, na verdade, né? E se entrelaçando, fala assim, mas eu tenho a grande vantagem que eu não tenho inflação. Tem inflação. Veja agora, por exemplo, você está tendo inflação. E tem demanda grande? Não, tem uma oferta grande. Entra o produto estrangeiro a preço barato. E a inflação está subindo. Ora, na medida que eu mantenho juros elevados, o resto é consequência. Porque, veja bem, o juro elevado não é só para quem compra para quem toma um empréstimo no cartão de crédito e não paga, vai pagar juros, ou crédito direto, cheque especial, tudo mais, não. O juro é elevado para as empresas. Salvo aquelas que vão no BNDES, que tem um juro menor, por causa dos recursos do FAT, as demais pagam naquelas taxas de empréstimos que você conta anualizada, paga em torno de 40% as taxas. Isso na média, você imagina, aos bancos. Significa que se você estava com uma inflação de 6% por aí, você pagando 40%, é um custo muito grande que as empresas têm. O que significa que a política está toda desarticulada, por quê? Porque política monetária, para mim, é duas coisas. Primeiro, atrair capital estrangeiro para fazer reservas. E o segundo ponto é segurar a coisa para segurar a inflação. Professor, vamos entrar um pouquinho nessa questão da competitividade. O relatório de competitividade global, apresentado em Pequim em setembro último, pelo Fórum Econômico Mundial, mostra o Brasil entre os países menos competitivos do mundo. Nos 4 primeiros lugares estão, pela ordem, Suíça, Suécia, Singapura e Estados Unidos. No BRICS estão China em 27º lugar, Índia em 51º, Brasil em 58º e Rússia em 63º lugar.
o trabalho listou um total de 139 países em todo o mundo. O Brasil pode melhorar essa posição de competitividade e por que o Brasil está tão mal? Bom, esse critério de competitividade, veja bem, competitividade é um aferidor microeconômico. Ou seja, você produz uma cadeira. Em quantas horas você produz uma cadeira? Né? Horas de trabalho. Quanto custa o trabalho, etc. Você vê que você tem uma indústria moderna no Brasil. Você tem os salários relativamente baixos comparado a outros países. Então você tem ganhos de produtividade. Aí você fala assim, bom, saúde, educação primária. Bom, se eu vou na questão da saúde, a coisa se complica realmente. Quer dizer, os itens utilizados, os critérios, foram realmente esses, né? De infraestrutura, ambiente de negócios, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, saúde, educação primária, inovação e tamanho do mercado. Em tudo isso aí o Brasil... se sai mas sabe razoavelmente. É um mix, uma mistura de feijão com batata, entendeu? Ou seja, coisas que não tem nenhuma relação estão aqui. Então você veja, por exemplo, ambiente de negócios. É subjetivo. O que é ambiente de negócios? Para talvez burocracia. Para o capital financeiro é ótimo o ambiente de negócios, entendeu? Então, eficiência do mercado de trabalho. O que consideram os liberais de eficiência do mercado de trabalho? É o seguinte... Se eu estou com problemas assim de inflação tal, o mercado de trabalho deveria ter regras tais que eu pudesse reduzir os salários. Que é o que eles fazem na Europa. A Europa tem um ganho de competitividade, de produtividade muito grande, em todos os países da Europa praticamente, né, dentro do... Via redução do salário. Não, apesar de salários altos. Não, eficiência, produtividade. Produtividade. Mesmo depois que você considera os salários, mais, os ganhos das empresas... em aumento de produtividade acima de aumento de salários, são excelentes e tudo mais. O que eles acham? Que a eficiência do mercado de trabalho é quando você, por exemplo, agora, o dólar está barato? Tá. Como é que eu faço para exportar? Reduz o salário. Ah, mas como que eu vou reduzir se a lei não permite que eu demita as pessoas e contrato por salário menor? Está vendo? É a regulamentação do mercado de trabalho que impede. Então, esses critérios são critérios realmente que eu não levo a sério isso aqui, entendeu? Isso foi feito pela Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, né? Um grupo educação primária, por exemplo, você tem índices baixos, né? E tem avançado muito pouco a questão de educação primária, de retirada diminuição do analfabetismo e tudo mais. Tem avançado, mas muito lentamente. Mas é até o problema. Por que eles não dizem que isso aqui é porque... toda a massa de recursos da nação, todo esforço do trabalho, se destina através de uma carga tributária grande, se destina para você pagar juros. E não consegue pagar juros assim mesmo, né? Incrível. Por que eles não falam assim, que nessa brincadeira toda, o Banco Central fechou o balanço do primeiro semestre com um prejuízo de 94 bilhões de reais. Mas o senhor acha que há margem, por exemplo, para a ação dos empresários brasileiros, para a forma como a economia brasileira está organizada, há margens para avançar nessa área de competitividade, principalmente na área de produtividade? Ou você acha que ela já chegou ao limite? Não. Produtividade é o seguinte, o crescimento econômico permite que você faça investimentos. Fazendo investimentos, as novas máquinas são sempre mais produtivas, mais eficientes que as antigas. Então é o crescimento econômico que garante. Aí você fala, mas não estamos com o crescimento econômico de 7,5%? Eu falo, nós estamos recuperando perdas da crise. É muito bom? É. Mas estamos fazendo como o Chile, como o Peru, como a Argentina, como o meio mundo, tá certo? Nós estamos recuperando. A nossa produção industrial hoje, nível de produção, é a de meados de 2008. Nós estamos recuperando. O que eu estou dizendo? Que não é este crescimento agora que dá ganho de produtividade, é um crescimento sustentado, um crescimento que depende de política de rendas, de investimentos governamentais. O governo tem que investir. O governo anterior não investia, nem esse investe, entendeu? É ridículo você dizer que o investimento PAC, no seu orçamento, é de 20 e poucos bilhões de reais. É ridículo dizer isso aí. Quando você só aumenta de juros agora deu 40 bilhões. Né? Você tem que investir. O governo tem que entrar como demandante. Você vê, eu tenho que ter um sistema de transporte eficiente que custa barato, entendeu? É investimento. Tem que ter um sistema de saúde, é investimento. Investimento que eu tenho, investimentos para eu construir alguma coisa, investimento para manter. Então, eu acho que, realmente, quando você gasta 250 bilhões
de reais com juros. Sim, mas isso aí tem aquele argumento, você está pagando esses 250 bilhões porque você tomou emprestado. Para pagar juros. Para pagar juros. Toma emprestado para pagar juros. Paga juros e fica rolando. Aí fica e aumenta o juro e paga mais porque aumentou o juro. Então a economia vira bem eficiência, significa que eu tenho que ter um componente de demanda governamental aí, né? Assim. Então, para melhorar esses itens todos e manter um nível de demanda, a perda de salário desde o Plano Real, a perda de salário no PIB, foi uma constante. Chegou a determinado momento, o IBGE mudou a metodologia, você não teve como comparar. Mas é incrível a perda da massa de salário na composição do PIB. Ora, o que é massa de salário? É o componente principal da demanda familiar. Então, eu não tenho a visão que tinha que ter, o que é estratégica. A nova melhora da renda do trabalhador, com essa migração das classes D e E para a classe C, o próprio efeito do Bolsa Família, que tirou não sei quantos milhões, 18 milhões de pessoas da linha de pobreza e tudo mais. Não houve uma melhora na massa salarial? Sabe que eu acho que depois das eleições a gente pode analisar isso aí com melhor. Sabe, porque eu pego, por exemplo, os dados do IBGE e verifico que o último dado disponível é setembro de 2009 e os salários são menores do que foram no passado, nos anos 90. Que foram anos de arroxo com o Plano Real. E verifico que os salários, a renda do trabalho, média, é menor. Entendeu? Então, realmente, essa questão é muito, digamos, ela está envolvida em muitas variáveis, está certo? Nesse período pré-eleitoral, é uma coisa que a gente pode discutir melhor, quando você tiver dados mais amplos, dados mais atualizados, etc. Professor, nós estamos terminando o programa. Eu queria então que o senhor desse uma palavra final sobre a questão da política cambial. O senhor já abordou aí a questão do câmbio administrado e tudo mais, quer dizer, mas muita gente acha que fazer o câmbio administrado seria uma volta ao passado, entendeu? Quer dizer, incompatível com o cenário do mundo de hoje, onde o câmbio flutuante vamos dizer assim, adotado, é quase um consenso entre os países. Eu lhe pergunto, o que é que o senhor colocaria em termos de política cambial daqui para frente, se o Brasil não sofrer um processo de desindustrialização? Bom, veja bem, o câmbio é que converte os produtos, preços de uma moeda na outra, é o câmbio. Então, um automóvel americano, você sabe quanto custa aqui, no porto, antes dos impostos e tudo mais, em função da taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio ela tem o poder de dizer se o seu custo é maior ou menor assim. Se ela tem esse poder, ela não pode ficar livre para especulação. Os interesses do capital especulativo determinam se ela vai para baixo ou para cima. Os interesses do capital produtivo dizem que ela não deve se mexer. Só deve se mexer se ela estiver muito baixa e você começa a perder competitividade, fazer rombos, dívida com o mundo, você tem que mexer nela, ou se você começa a ter superávit muito grande, você tem que mexer nela, nesse ponto. Qual é esse esquema? Não é a volta ao passado, é o esquema de Bretton Woods, que você fez. O mundo só reconstruiu a sua economia no pós-guerra, só reconstruiu quando você pegou toda a experiência da primeira metade do século e colocou um sistema em que as moedas tinham uma relação fixa. Só que não eram fixas absolutamente. Quando a Inglaterra teve problema, falou, eu tenho que desvalorizar minha moeda. Pode desvalorizar. Países que têm uma instabilidade maior nos preços, como é o Brasil ainda, com 6% ou 12% de inflação, eu tenho que fazer os ajustes. Então é o sistema de Bretton Woods, é o sistema monetário europeu. Não pode ser o sistema europeu atual. Por quê? Porque o euro é um sistema de taxa absolutamente rígidas. Eu não posso mexer nada. Se é engessado, eu estou quebrando. Estou quebrando a Itália, estou quebrando a Espanha, quebrando a Grécia. Vou quebrar tudo, entendeu? Por quê? Taxa de câmbio absolutamente fixa, moeda única. Eu tenho que ter um sistema que eu tenha como o europeu, como coisa, taxa fixa, ou seja, eu estou relacionado uma moeda a outra. E se eu tiver problemas de perda de competitividade porque a minha inflação é maior, eu tenho que fazer o ajuste só por função disso. Por quê? Porque o componente taxa de câmbio não pode afetar os preços. Não é assim como diz esse estudo, por exemplo, de competitividade. Você mexe no salário, reduz o salário, que mesmo com o câmbio 1,60 você vai vender automóvel lá. Quer dizer, esse mundo é o mundo europeu de hoje, está parado há 20 anos, não tem alternativa. Então, o que isso significa? Significa que as questões econômicas são questões políticas. É por isso que o Federal Reserve ele é obrigado por lei pelo Congresso e pelo presidente americano a adotar uma postura com uma visão mais ampla. Da economia como um todo. Claro, é por isso que o Banco Central Independente, que a pretensão
textualmente era isso. Os governos não conseguem controlar seus gastos. Os governos não conseguem controlar sua moeda nem a inflação. Os governos têm que dar liberdade aos bancos centrais. É incrível como eles fizeram esse mundo, entendeu? Um governo paralelo, né? Não, paralelo não, acima do governo. Acima de. Então, veja bem, é isso que nós temos que ver. A questão institucional é política para você saber a importância do Banco Central, que é muito importante, mas o seu papel. Quando ele determina a Selic, o ministro da Fazenda fala assim, minha conta aumentou de tantos bilhões de reais, o que eu vou fazer? Veja bem, estoura lá. Aí o presidente do Banco Central fala, eu estou defendendo a moeda. Mas quem falou que você pode mexer na Selic para defender a moeda? Fui eu mesmo, através do Copom, reunido numa sala do Banco Central, e que soltei a circular número 23, não sei o que lá, tal, entendeu? Auto-atribui os poderes. Então, tem que se discutir a questão institucionalmente assim. Quer dizer, como é que nós vamos fazer a tomada de decisões assim e quais as implicações? Sempre que tomar uma decisão, você tem que saber as implicações. E isso tem que ser politicamente, né? E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer cópia ou download deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Meric. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.